Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncoxeriatria Brasil Convida. Eu sou Janine, médico oncologista com ênfase em oncoxeriatria e cofundadora da Oncoxeriatria Brasil, e vou acompanhar vocês nesse episódio, junto com a Ludmila, nossa companheira e também cofundadora da Oncoxeriatria Brasil. A Oncoxeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico nessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncoxeriatria, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais e nos acompanhar nas mídias sociais. No episódio de hoje, a gente vai discutir questões cruciais no manejo de pacientes idosos com câncer, a toxicidade do tratamento oncológico, a adesão medicamentosa e as interações medicamentosas. Para nos ajudar a entender um pouco melhor esses temas, convidamos Rafael Savioli, um especialista em farmacologia oncológica e gestão de terapias medicamentosas em oncologia, especialista em residência multiprofissional da IDOR. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rafael. Obrigado, meninas. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive. A gente que agradece. Os pacientes idosos em tratamento oncológico já é sabido, que eles têm maior risco de efeitos colaterais e interações medicamentosas devido à polifarmácia e alterações fisiológicas próprias do envelhecimento. Estima-se que até 40% desses pacientes apresentem interações medicamentosas, o que pode aumentar a toxicidade, reduzir a eficácia dos medicamentos, resultando em maior necessidade de hospitalizações, idas ao pronto-socorro, destacando a importância desses ajustes e um monitoramento constante para que possamos conseguir mitigar esses riscos. E, Rafael, para a gente começar o nosso bate-papo, você pode explicar um pouquinho por que os pacientes idosos eles são mais suscetíveis às toxicidades dos tratamentos oncológicos e quais são essas principais causas que geram essa maior vulnerabilidade? Janine, se fosse uma causa só, acho que seria tranquilo para a gente identificar, inclusive já conseguir se prevenir, mas a gente tem aí uma porção de alterações fisiológicas, farmacocinéticas, farmacodinâmicas e clínicas que impactam no tratamento oncológico desse paciente mais idoso. A gente tem a própria toxicidade, a recuperação delas, se elas não têm a capacidade de recuperação que o indivíduo mais jovem tem. Na farmacocinética, a gente tem alterações em todas as fases. Então, na absorção, ele é um pouco reduzida para medicamentos via orais, por exemplo, pela hipocloridia, que é uma redução da produção do ácido gástrico. Então, eu tenho um pH gástrico maior e vai influenciar alguns medicamentos que precisam de um pH mais ácido para ter uma dissolução melhor e uma absorção. Na distribuição, a gente sabe que o paciente idoso, ele tem uma perda de massa muscular, então medicamentos hidrofílicos, eles têm um menor volume de distribuição, então eles podem ter uma toxicidade mais aguda e uma meia-vida mais curta. Por outro lado, o próprio aumento do tecido adiposo, em comparação, aumenta o volume de distribuição para medicamentos lipofílicos. Isso aumenta a meia-vida plasmática dessa classe medicamentosa e desses medicamentos, o que pode ter um acúmulo em tecido adiposo e toxicidade cumulativa. E na metabolização, então a gente sabe que o paciente idoso, ele pode ter, principalmente as enzimas da CYP, que são capazes ou necessárias para metabolizar grande parte dos medicamentos, principalmente de fase 1, mas na oncologia muitos são via socorro P450, então o paciente idoso como ele tem um pouco menos de enzima, eu vou ter um impacto nessa população. De fase 2 não tem tanto impacto para o paciente só por ser idoso, mas a gente sabe também que o paciente idoso também pode ter disfunções hepáticas, é mais comum ter, então aí sim eu posso ter também impacto nessa população. Qualquer problema na metabolização, eu vou ter acúmulo de fármaco, também vou ter maior toxicidade. E na excreção, principalmente renal, a gente sabe que o próprio envelhecimento reduz o clearance de creatinina, ou seja, a capacidade de a gente eliminar os fármacos. Então, eu tenho um acúmulo também de medicamento e a toxicidade, consequentemente, ela vai aumentar. O próprio cálculo de Croft-Gault, ele traz como pilares aí a idade, o peso e a creatinina. Então, a gente não pode usar também só a creatinina para estimar como é que está a função renal. Bater o olho na creatinina, está dando a referência e libera. Para o paciente idoso, isso é clássico. Eu preciso fazer o cálculo minimamente estimado do clearance. A gente precisa usar um Croft-Gault, tem outras fórmulas que às vezes estimulam até um pouco melhor, depende da população. Só que para paciente de pele negra, por exemplo, eu uso outro tipo de cálculo, eu prefiro outro tipo. Então, eu tenho essas
nuances que eu preciso prestar atenção para esse paciente. E eu tenho também a questão de resposta imune, né? Pode ser que a resposta imune não seja tão adequada quando eu for usar ali um anticorpo monoclonal, um imunoterápico. Então, tem esse lado. Essas alterações, principalmente, né, quando você fala do ajuste da alteração hepática e alteração renal, isso implica a necessidade de um ajuste imediato desde o início do tratamento? Você acha isso muito importante? Explica um pouquinho pra gente a necessidade do ajuste, né, medicamentoso. Isso. Para essa população especial, a bula já prevê, inclusive, farmacocinética de população especial idoso. Então, ele já diz se tem ou não alteração. Tá já presumindo ou avisando vocês, para a maioria dos casos não tem alteração, né? Só por ser idoso, geralmente não implica uma alteração imediata de redução de dose. E por isso que é tão importante a gente individualizar o paciente, né? Eu preciso tratar cada indivíduo como um paciente único. Então, ali eu preciso fazer realmente a avaliação da função renal minimamente estimada, né? A gente sabe que a gente não consegue pedir avaliação do nefrologista, por exemplo, para todos os pacientes, isso é inviável, mas minimamente o cálculo a gente consegue fazer, isso é muito fácil, inclusive, da gente estimar e ter essa avaliação. Então, para a função renal, para a excreção, eu preciso fazer o cálculo minimamente, e para a função hepática, eu vou ali verificar dois lados, né? A gente tem a diferença entre insuficiência hepática e lesão. Lesão a gente geralmente pega ao decorrer do tratamento. Então, eu vou olhar lá a AST-ALT, né? TJGP, bilirrubina, que vai me dar, se eu tiver alguma alteração, eu já faço uma redução de dose para tirar esse estímulo que está me causando uma lesão. No caso da insuficiência hepática, aí eu preciso reavaliar todo o tratamento, né? Até os medicamentos que ele vai utilizar para outras comorbidades, vai ter ali algum impacto na insuficiência hepática e pode ser que eu preciso fazer esse ajuste, aí eu utilizo, né, a gente utiliza normalmente o Child Plug. Isso que você trouxe é bem importante, principalmente quando a gente fala do ajuste renal, né, porque muitas vezes a gente faz um cálculo que pode ser mais rápido, mas isso vai ter um impacto muito grande para o paciente. E a questão do peso que você trouxe, eu acho que é importante a gente alertar também até para sarcopenia, né, nesses pacientes, porque muitas vezes eles têm um peso que pode estar alterando o valor do clearance, mas na verdade é um paciente que tem maior toxicidade. Por isso que é importante ver o paciente de forma global, né, Lud? Não só no exame, assim. E assim, aqui está a importância, né, da farmácia clínica, né, trazendo todos esses pontos, que além do peso, a questão da composição corporal, né, Sim. Ele colocou, né, de forma muito oportuna que tem medicamentos que a depender, se você tem uma composição corporal, né, com diminuição da massa muscular e aumento, né, da massa gorda, isso por si só já pode, né, ser um preditor aí de toxicidade. E aí, baseado nisso, né, nesses cálculos aí, tanto da função hepática e da função renal, pode ser, então, feito o ajuste de dose ou até mesmo nessa recomendação de escolher um outro tratamento que traga menos danos para esses órgãos, né? A gente sabe que uma creatina de 0,7, né, numa pessoa de 30 anos, numa pessoa de 60, de 70 e 80, traz aí, né, uma função renal completamente diferente. Isso, a gente vê muito... Depende do perfil renal, como a função não está muito boa, a troca, né? Por exemplo, da cisplatina pela carboplatina. Então, sempre que há possibilidade, a gente faz, quando a gente for falar se a gente for falar em interação medicamentosa, precisa tomar cuidado com o anti-inflamatório não esteroidal, a associação vai ter uma redução na depuração. Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado e tratar cada indivíduo como um indivíduo único novamente, né? Porque precisa de cuidados específicos. E você acha que, assim, existe alguns sinais, alguns sintomas mais comuns, né, de toxicidade nos tratamentos oncológicos em idosos? Olha, específico em idoso, o idoso em si, só por ser idoso, não tem uma coisa específica, né? Então, os sinais e sintomas, eles são iguais para um adulto jovem. Uhum. O problema é que o idoso, ele sente mais as alterações, ele se recupera mais devagar, né? Então, precisa ter um cuidado melhor com ele. Então, lá... assim que eu tiver essas alterações, então eu identifico ali, eu preciso tomar um cuidado melhor para os exames laboratoriais, olhar com mais calma, função renal não dá para deixar passar tranquilo. Se é um medicamento, por exemplo, oxaliplatina, que causa uma neurotoxicidade, né? Tem outros que causam, mas essa neurotoxicidade vai impactar mais no paciente idoso, né? Pode comprometer a autonomia dele, a neuropatia periférica, a gente sabe o quanto que compromete a marcha.
risco de queda, e o quanto isso é perigoso para o paciente idoso. Então, ele tem os mesmos sintomas, mas eu preciso tomar mais cuidado, né? A própria náusea e a diarreia vai poder gerar uma questão de desidratação, que para o paciente idoso é super complicante, né? A baixa em eletrólito, eu posso ter alteração em intervalo QT, então eu preciso ficar mais atento, né? O risco de sintomas, ele é igual, eu tenho um risco comparável, os sintomas apresentam da mesma forma, mas eles são mais intensos e por isso eu preciso ter mais cuidado. A gente vê isso nos estudos, né? Quando comparam a eficácia é semelhante, eles respondem, mas a gente vê na população, sobretudo aí acima de 70 anos, maior quantidade de efeitos colaterais, por diversas questões. Talvez a reserva funcional, como você falou, a reserva hepática. Então, por isso que a gente precisa justamente da oncoxeriatria ter essa conversa multi, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que vai fazer diferença. Porque a gente não está discutindo, muitas vezes a gente fica focado na sobrevida, mas tem muito mais. E sobrevida trata da qualidade de vida, né? Que é justamente o manejo desse efeito colateral, né? E uma toxicidade, né, acaba levando aí uma internação não planejada. A gente sabe que esse paciente, né, as fragilidades do paciente idoso, se ele interna, ele fica mais tempo acamado, já tem uma, né, baixa reserva muscular, isso decai. Então, esse retorno, essa reabilitação, né, do paciente, se ele passa por uma toxicidade que necessita de uma internação, enfim, isso pode atrasar o tratamento, né? Então, isso compromete não só os desfechos, né, relacionados aí à sobrevida, mas compromete de uma forma geral a qualidade de vida do paciente, Sim. que é uma coisa que a gente busca tanto, especialmente aí, né, em oncogeriatria. Então, Rafael, a gente já descobriu a sua importância, né? E como que você pode aí colaborar no manejo dessas toxicidades, além do que você já citou? O principal, como eu falei novamente, é a individualização. Então, como que a gente faz isso na farmácia? Plano farmacoterapêutico. Tá? Eu já prevejo, eu sei o tratamento, as médicas já escolheram o tratamento do paciente, então eu já avaliei esse paciente, eu já conversei com ele, eu conheço também ele, vi o prontuário, li as evoluções de todos os pacientes, então a partir daí eu trato um plano, né? Quais são os medicamentos que ele está utilizando, quais são as reações diversas que são, né, mais prevalentes, né, mais incidentes, o que eu tenho ali que eu posso prevenir. Então, a partir disso, eu vou tanto prevenir, né, orientar o paciente já, fazemos orientações para ter um protocolo que ele causa muita êmese, além de avaliar toda a prescrição, para ver se a própria prescrição sintomática está adequada, se o ajuste de dose foi realizado, se for necessário. Então, eu tenho a avaliação da prescrição oncológica, eu olho também, obviamente, os antissintomáticos, né? E também eu vou conversar com o paciente como a gente pode otimizar isso, né? Então, como ele vai fazer um controle melhor de êmese, se for o caso. Então, depende o que me traz de risco, tem a prevenção, tem o manejo, caso aconteça. Então, se você... A prevenção eu vou fazer desse jeito. Caso aconteça, como que a gente vai, né, manejar? E sinais de risco. Então, o que é crítico? Quando a gente precisa procurar o sistema de saúde, né? O que a gente pode fazer em casa, sem precisar ficar ligando a qualquer momento, sobrecarregar o sistema, e quando eu necessariamente preciso ligar. Então, isso a gente consegue conversar com o paciente e eu fico monitorando. A cada volta de ciclo, análise ambulatorial, a gente reavalia o paciente. Se a gente identificou que preciso ter um ajuste, não identificou que foi feito o ajuste, a gente conversa com a equipe médica. Então, tem todo esse suporte. A gente faz esse planejamento de forma que ele abranja, né? Tanto a análise da prescrição, quanto a prevenção, manejo e aí a análise de risco. Uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito importante é o paciente ser orientado sobre o tratamento, né? A gente vê cada vez mais a farmácia presente nessa orientação, porque muitas vezes a consulta com o médico são tantas demandas, e às vezes a gente cita o nome do remédio, orienta como tomar, e o paciente tão angustiado com todo aquele volume de informação, ele não compreende muitas vezes o que eu preciso, como fazer, aonde armazenar, e isso impacta na adesão medicamentosa, né, Rafael? Assim, a gente vê que muitas vezes erros simples que com uma boa orientação o paciente poderia ter aderido melhor, sobretudo quando a gente fala dos orais, né? Você acha que tem alguma estratégia, assim, como farmacêutico, que você pode orientar para melhorar essa adesão medicamentosa? Que é um desafio mesmo, né? Sobretudo quando a gente fala dos comprimidos, a quimioterapia oral, que é um desafio na prática clínica pra gente. Sim, adesão, né? É um capítulo à parte aí dos medicamentos via orais. A gente tem que identificar, né, o que pode estar acontecendo com esse paciente. Então, a gente tem que voltar lá. Ele está conseguindo
acesso ao medicamento. Eu posso ter um problema aí de simplesmente que o medicamento na oncologia sabe o quanto custa. Sim. E às vezes ele não consegue retirar o medicamento no posto, né? Ou então o SUS fornece, mas é muito longe, ele não consegue deslocar. Então tem isso. Ele está acessando o medicamento. Se não está acessando, ele precisa tomar conta disso aí. A gente sabe que existe muitas indústrias que existem alguns programas de acesso, desconto. Então tem isso. Às vezes o paciente não tem essa informação. Então a gente consegue ajudar ele nisso. Encaminhar para assistência social, se for o caso, né? Ou tentar ajudar de alguma forma para ele conseguir esse medicamento. Então, conseguir o medicamento, outra coisa que na adesão. Ele consegue engolir o medicamento? Né? Isso também é importante. Tem muitos pacientes que não conseguem deglutir. Dependendo do tamanho, e aí né? qualquer medicamento ele tritura, mas tem muitos medicamentos que não podem triturar. Tem uns que dizem que não pode triturar porque simplesmente não tem informação. Mas normalmente quando eu trituro o medicamento, ele aumenta a toxicidade. Para essa população específica, não é um bom caso, né? Uma coisa é você triturar uma dipirona, que a margem terapêutica é gigante, né? A gente pode dar 200 miligramas a 2 gramas por dose. E outra coisa é triturar um medicamento oncológico que a gente está calculando a superfície corpórea para ele receber uma dose específica. Então, são coisas distintas. Então, pode triturar? Não pode? Às vezes é o caso, inclusive, de desaconselhar o uso daquele medicamento específico. Via oral. Falar, não dá para tomar medicamento via oral. E isso também impacta o entendimento, né? A gente falou de cognição, de entendimento, se ele tem um cuidador e se ele sabe como é que toma esse medicamento, se ele entendeu como é que toma. Dá para a gente conversar isso aí também, que tem que fazer umas perguntas retóricas, né? Tem instrumento, isso aí, um instrumento muito legal, inclusive fica de dica para o pessoal, MOAT, chama aí, a gente precisa colocar no Google, né? MOATT, da MASC, né? Colocou isso aí, tem inclusive em português. Esse instrumento, ele diz ali tudo que você precisa perguntar para o teu paciente, que ele precisa estar ciente e para ele seguir um tratamento. Então, ali fala de armazenamento, ele fala de quais perguntas você tem que se ele deglutiu, se ele consegue engolir o comprimido. Muitas vezes a gente esquece de perguntar, né? Então, ali tem um passo a passo, você precisa seguir esse passo a passo para garantir que o teu paciente vai estar bem orientado. Inclusive, ali no meu formulário tem uma pergunta pro paciente. Então, a devolutiva, que é isso que muitas vezes a gente esquece, né? A gente passa um monte de informação e não colhe nada. Aí quando pergunta, você entendeu? Eu entendi. E não entendeu nada. Né? Sim. Aí quando... É igual a gente que vai fazer uma prova. O professor acabou de explicar a matéria, entendeu? Não, todo mundo entendeu. Quando você vai fazer a prova, quando vai pro jogo... Aí é outra coisa, né? Então, quando ele vai sentir, não, entendi tudo. Quando ele sente o problema ou esqueceu de tomar a dose, eu faço o quê? Esqueci. E agora? Eu tomo quando eu lembrar, eu replico a dose na próxima, duplico. Então, eu tenho que saber. Então, tem um formulário que todos os itens, ponto a ponto, o que precisa ser passado, né? Caso o paciente vomite, por exemplo, tomou o medicamento e vomitou em seguida, ele faz o quê? Toma outro? Né? Muitas vezes não é a melhor escolha, aliás, quase nunca é. Né? Então, o que fazer? Se a gente não passar isso, ele vai ter alguns problemas em relação a isso, ele não vai saber o que fazer, entendeu? E nesse caso, ele pode duplicar uma dose, e aí ele vai ter uma toxicidade exacerbada. Então, acho que é muito importante esse formulário, para quem não conhece ou não sabe o que fazer, procura no Google, tá muito fácil, tem versão em todas as línguas, aí é muito tranquilo. Mas voltando até para adesão. Então, esse é um item, né? Saber se ele consegue tomar esse medicamento. Mas eu tenho mais complicações na oncologia. Então, ele conseguiu administrar o medicamento, aí eu tenho as complexidades posológicas, né? Capecitabina, por exemplo, a gente toma D1 a D14 a cada 21, ou então D1 a D21 a cada 28. Aí tem Temodal, por exemplo, que eu tomo ou junto com a radioterapia, depende do protocolo, né? Mas o neuroendócrino, eu tomo lá D10 a D14 a cada 28. E aí tem o Captem, que junta a capecitabina com o Temodal, que eu tomo a capecitabina D1 a D14 a cada 28 dias e o Temodal D10 a D14 a cada 28 dias. E aí cada um tem posologia diferente. Então, a capecitabina eu tomo depois
do alimento 30 minutos depois, e o Temodal, o ideal é que tome com o estômago vazio e preferencialmente à noite. E a capecitabina é 12 em 12 horas, Temodal uma vez ao dia. Ou seja, né, isso aí não é fácil para ninguém, não é o paciente idoso. Ninguém teria facilidade com um regime desse. E a gente tem, o paciente tomou tudo certinho, tá? E a toxicidade? Aí a toxicidade incomoda. Aí ele não consegue tomar porque quando toma passa Eles mal. Eles mesmo param muitas vezes, né? Para porque não está conseguindo, porque passa muito mal e fica com medo, né, de passar mal sozinho, se estiver sozinho, não tiver um cuidador. Então, tudo isso impacta no tratamento. Quando eu estou tomando um medicamento, falando até de regimes específicos, a gente falou da capecitabina, que eu preciso tomar com alimento, falou do Temodal, que preferencialmente toma em jejum. Agora, por quê? Sempre que eu tenho isso, a gente, profissional de saúde, precisa saber o motivo, né? Não é só orientar, é com alimento ou sem alimento, porque se o paciente muda, a gente vai saber gerir, né? A gente vai saber o impacto, e aí que tá. Geralmente, né, as pessoas mais leigas e tal, sempre associam tomar com alimento à proteção gástrica. E, na verdade, a minoria dos casos é proteção gástrica. No caso da capecitabina, por exemplo, é a proteção gástrica. Você está tomando você come um alimento, dá um tempinho, toma um medicamento, exatamente para você não ter um complicante, né? Um complicante gástrico que você não está querendo. Agora, e o Temodal? Né? Tem paciente que, por exemplo, não consegue tomar com o estômago vazio. Precisa tomar com alimento. E qual que é o impacto? Eu tenho aumento de absorção, redução de absorção? Qual que é a questão? No Temodal, simplesmente ele reduz a náusea. Se o paciente não tem náusea, por exemplo, já toma um medicamento, não tem náusea, mas aquele tomar com o estômago vazio incomoda, então que tome com alimento. Não tem impacto, né, nesse sentido. Começou a sentir náusea, a gente tem que pensar em outra coisa. Não está conseguindo tomar sem alimento e está com náusea, a gente tem que colocar um antiemético. São 5 dias, né? Dá para fazer. Não é uma coisa contínua que eu vou ter um problema de constipação, por exemplo, se eu ficar dando ondacetona todos os dias para ele. Então, dá para fazer pontualmente. Mas eu preciso conhecer como que eu vou gerir o problema, né? Eu tenho, por exemplo, se eu tomar com alimento, alguns medicamentos que aumentam a absorção, né? E aí eu tenho 2 situações. Eu aumento a absorção e isso é desejável, que é, por exemplo, o exemestano. Se eu tomar com alimento, aumenta 40% a absorção. É desejável, eu quero isso. Se ele não tomar com alimento, eu vou ter uma absorção menor que não estava prevista. Então ele tem que comer alguma coisinha e tomar o exemestano. Agora, e a biraterona? A biraterona, se você tomar com alimento e for um alimento pobre em gordura, eu aumento de 4 a 5 vezes a absorção. E eu não quero isso. Se for rico em gordura, de 10 a 17 vezes. E aí eu vou ter uma toxicidade com certeza. Só dele tomar com alimento. Às vezes ele aparece no consultório com uma toxicidade absurda. Não, mas eu tomei certinho, não sei o que está acontecendo. Tomou com alimento, às vezes, né? Só com uma coisinha antes, né? Com uma carninha de porco, uma coisinha mais gordurosa. Um pão com queijo. Tomou, mas para ele nunca vai né, entender que era o alimento. Porque o alimento é proteção. Como que me deu uma toxicidade? Entendeu? Então, isso se eu quero, né? Pode ser que tenha redução de absorção. Na oncologia é mais raro, mas o próprio alimento aumenta o pH. E se for um medicamento que tem influência do pH, como a gente falou, vai ter uma interferência na absorção, na dissolução e na absorção. Então, preciso ficar atento a isso também. A própria questão de tomar em jejum, né? Essa palavra é complicante, né? Sim. Você tem que tomar com o estômago vazio. Mas porque a gente escreve na prescrição, tomar em jejum. E aí é o Temodal, que, toma à noite em jejum. Aí aquilo não entra na cabeça da pessoa. Você acorda às 5 da manhã, né? Como que eu vou fazer para tomar na madrugada? Eu acordo Você 3 horas da manhã. Associar o jejum ao período da manhã, né? Que período da manhã. Então, não é em jejum. É longe, né? É estômago vazio. Longe das refeições. Quando eu até aprendi isso na faculdade, né? Estômago vazio é 2 horas após comer. Para mim, eu até associei rápido, que eu lembrei lá do meu pai. Não sei se da época de você, ou se vocês tiveram essa orientação, mas para entrar na piscina, tem que esperar 2 horas. Que era o tempo de esvaziamento gástrico. Sim. Então é isso. Tem uma lógica. Com o pezinho esperando. 2 horas. E era rígido. Não podia entrar para não dar uma congestão. Então, é isso. 2 horas é o tempo de esvaziamento gástrico. Então a gente quer o estômago vazio, não é jejum. Então precisa orientar certo. E aí toma o medicamento, espera mais 1 hora, que é o tempo de absorver. Absorve antes?
Normalmente sim, mas o ideal é que espere 1 hora. Porque a gente sabe que o trato gastrointestinal do idoso, ele é mais lento, né? Ele tem um pouco das questões que se eu colocar um medicamento ali e não tiver absorvido tudo, eu vou ter algum impacto. Então, melhor eu segurar. A própria questão de tomar, por exemplo, pela manhã. Alguns medicamentos têm essa característica. Tem que tomar pela manhã. Por quê? Porque, por exemplo, tem 2 casos diferentes, né? A ciclofosfamida, tomar pela manhã. Mas o porquê que eu tomaria pela manhã? Eu tomo pela manhã, na verdade não é pela manhã, é quando geralmente eu acordo. Porque se você toma ele antes de dormir e você dorme com o medicamento no estômago, aquilo vira acroleína, deposita na bexiga e pode causar cite hemorrágica, né? Então, eu estou muito tempo sem fazer xixi. O ideal é que você toma ciclofosfamida e faz xixi. Por isso, toma de manhã, o dia inteiro você bebe água, urina e elimina essa acroleína. Então, a concentração máxima, apesar de ser uma dose pequena, mas cumulativamente, ciclofosfamida eu tomo todos os dias. Sim. Cumulativamente isso impacta, né? Então, eu preciso me atentar com isso. Não é de manhã. É quando acorda. O Jô Soares, por exemplo, ia dormir que horas? E se ele toma às 6 da manhã e dorme? Então não adiantou nada. Então a orientação tem que ser adequada correta. para o paciente. Eu tenho que entender o porquê daquela orientação para orientar. O outro é nivolumab. O nivolumab é de manhã, mas não é de manhã. Por que eu tomaria de manhã? Porque ele causa insônia. Então também depende da hora que o paciente vai dormir. Né? Se ele causa insônia, eu não vou ter concentração plasmática dele 6 horas da manhã se o paciente vai dormir às 7. Né? Eu tenho que separar o mais longe possível. Então, é quando acorda, não é de manhã. Entendeu? Então, como a orientação específica interfere, e tudo isso interfere na adesão. É muito detalhe. E a gente precisa conhecer o detalhe para, inclusive, depois conseguir corrigir. Manejar adequadamente. Muito bom. E tem até só mais um detalhe também, que, por exemplo, o cigarro. O cigarro tem medicamento, o erlotinib, por exemplo. Quando a gente fuma o cigarro, ele induz CYP1A1. E essa CYP metaboliza o erlotinib. Então, eu tenho redução da eficácia do tratamento. Então, para o paciente que faz uso de erlotinib, eu preciso desencorajá-lo a fumar. Ou então, você fala, não consigo fumar, então a gente tem que trocar o tratamento. Né? Porque se eu vou ter... Já é um paradoxo, né? Porque é usado para tratamento do câncer de pulmão. Então, né? A dificuldade, né? Porque se ele fuma e tem paciente de câncer de pulmão que continua fumando. Claro. Sim, muitos. A maioria nem fala que continua fumando, né? E tá fumando escondido. E aí é a questão também, né? Vocês trouxeram até... É muita informação que às vezes o médico passa que não escutou a devolutiva. E o quanto é importante, inclusive, construir um vínculo. Se não tiver vínculo, ele não vai falar que fuma, não vai falar que não engole comprimido, vai triturar por conta, colocar no copo e você não vai ficar sabendo. Né? E a gente não consegue depois corrigir. Então, a equipe também, às vezes, é muito importante. Às vezes, o enfermeiro tem um vínculo melhor, porque está todo dia com o paciente. Que vai trazer essa demanda para pensar na solução, né? Sim. Fica mais tempo com o paciente, muitas vezes, né? Ou às vezes a nutricionista, que o paciente gostou mais dela, ela vai contar para a nutricionista. Um negócio de medicamento, que na teoria, né? Sim. Não seria o porquê, mas é para ela que ele confidencia. Então, o quanto é importante a nutricionista trazer para a equipe. Não achar que, eles estão sabendo. Não, toda a informação é importante, né? Isso só falando nos problemas, né? Da adesão. E nessa questão da adesão dos medicamentos para idosos, você aconselha, existe algum problema de armazenamento, de tirar a cápsula e colocar naqueles, eles adoram, naqueles pillboxes, né? Sim. Mas eu entendo que onde vai deixar, né? Você às vezes carrega no carro ali, lugar quente, enfim, então... Isso, o carro é impeditivo, né? Nesse calor que tá fazendo, inclusive, chega a 70 graus, depende da cor do carro. Então, não tem como. Deixando o carro, vai perder o medicamento, não vai estragar visualmente, mas o quanto disso vai afetar, a gente não vai saber. Né? E a gente trabalha com dose estreita em oncologia, não posso ter esse tipo de coisa. Então, fujo de extremos de temperatura, né? Muito frio ou muito calor. Se bem que frio é desejável de 2 a 8, né? Em muitos casos, não em todos, mas tem casos específicos para isso. Mas extremos de temperatura nunca são bons para medicamento, e principalmente luz e umidade. Então, tem lugares que não são nada aconselháveis, por exemplo, cozinha, banheiro, do lado onde faz a comida. Tem muito vapor de água saindo das panelas, né? Ali não é legal.
Banheiro de jeito nenhum. Banheiro eu tenho tudo, né? Eu tenho variação de temperatura, eu tenho umidade demais, né? Então não dá. Banheiro... E a minha mãe vivia aguardando o medicamento em banheiro. Ou na cozinha ou no banheiro. banheiro. Eles guardam. A cozinha pra gente lembrar de tomar, e no banheiro porque é onde Sim, armazena. Armazena. E que é a pior coisa. Então, no caso do blister, o quanto é benéfico? Depende, né? Depende do paciente. Às vezes o paciente fala, se eu não colocar ali, eu não lembro. Então vamos colocar ali. Mas vamos colocar ali para a semana. Tá. E fugir da cozinha ou então fugir do fogão, né? Se a cozinha for bem arejada, a gente sabe que hoje em dia tem várias cozinhas que são bem abertas, né? Então é de conhecer um pouco, entrar um pouco na vida do paciente, vamos estudar, né, para entender, porque também tira da cozinha, aí o paciente não lembra de tomar, aí tá lá na sala e não tá tomando, então o quanto isso é bom, não é, né, é melhor que ele tenha um pouquinho de perda do que ter total. Perda, né, 100% de perda. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né, conhecer, e o quanto é importante conhecer um pouco do paciente. Tem paciente que vive em lugares que o armazenamento fica muito complicado, muita exposição solar, ou temperaturas muito altas, a gente tem que tentar ter alguma ação. Vamos então colocar dentro do isopor, por exemplo, deixar lá dentro, né? E tem pessoas também que, quando é refrigerado, aí tem o controvérsia. O isopor é legal fora da geladeira, né? Aí o medicamento é refrigerado, nós entregamos no isopor, para ele seguir refrigerado. Quando chega, o paciente abre a geladeira e põe o isopor dentro da geladeira. Aí ele está isolando o frio. Então, geladeira é sem isopor, né? O isopor é fora. Então, até na geladeira, quando for refrigerado, o medicamento é refrigerado, aonde da geladeira? Em qualquer lugar? Não, tampa eu não posso pôr na porta, porque a porta, toda hora estou abrindo a porta e a variação de temperatura é grande, então tem que ter sempre ali no local que não tem contaminação, dentro de um potezinho plástico, que eu tenho troca, mas está fechadinho, que ele não pode estar encostado no fundo, que a gente sabe que congela, então não pode ter esse contato com gelo, então tem um lugar específico para estar armazenado refrigerado, tem um lugar específico para estar armazenado de temperatura ambiente. São muitos desafios. E por isso que tem que ser, né, orientado, tem que fracionar, né, a saúde. Não tem jeito para o médico olhar tudo, o enfermeiro olhar tudo, o nutricionista olhar tudo. A gente tem que fracionar. Cada um olhando um pedacinho, a gente vai contribuindo e falando os problemas. Identifiquei isso no paciente, vamos corrigir. A gente tendo um olhar, né, amplo, a gente consegue isso que seguir. você trouxe é da comunicação, né? Porque muitas vezes a gente vê a equipe multidisciplinar presente. Eu tive a sorte, a gente fez residência junto, né? A gente trabalhei no hospital onde a Luz trabalha hoje, que tem uma infraestrutura de equipe multidisciplinar, em que existe essa comunicação, né? Você tem não só a equipe multidisciplinar, mas as pessoas se comunicam. Não só pelo prontuário, porque é aquele documento, mas como você falou, a partir do momento que você tem um alerta com o paciente, que você percebeu uma vulnerabilidade, uma fragilidade que muitas vezes parece óbvia, mas precisa ser dita para uma decisão em equipe, porque vai impactar na vida daquela pessoa, né? Então a gente lida com a vida das pessoas a todo momento e tem que adaptar para o indivíduo. Eu acho que a oncogeriatria é um pouco isso, né, Lud? Sim, né? E a gente tem essa questão das interações medicamentosas, né? Porque a gente sabe da prevalência de polifarmácia, né, nessa população. E aí, né, Janine, que tem um ambulatório de 90 mais, até que o paciente dela fala, eu tomo aquele comprimido branquinho, pequeno, aquele azul, enfim. A gente precisa realmente saber quais medicamentos, né, esse idoso está tomando e perguntar ativamente se ainda faz uso de vitaminas, porque eles não incluem nos medicamentos. Nos prescritos e não prescritos, né? Se eles tomam chás, né? Porque tudo isso pode, né, mudar, né, a questão aí, tanto aumentar a absorção, diminuir a absorção, enfim, são interações que muitas das vezes são proibitivas e faz-se a necessidade de modificar, né, ou o esquema quimioterápico ou o próprio remédio que aquele paciente idoso está tomando, né? Isso principalmente nos anticonvulsivantes, nos antifúngicos, né? Então, eu acho que, assim, primeira coisa é a gente ter saber a prescrição, né, desse paciente idoso, que não é simples, né? Quem traz na consulta e não sabe, tem que ligar, não é? Muitas das vezes uma dinâmica para você, mas essa questão
do manejo, né, você conseguir fazer a reconciliação medicamentosa, que muitas vezes é demorada, mas a gente não pode subestimar, né, Rafa? Tem algumas que são muito frequentes, assim, algumas interações que impactam muito. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Então, primeiro é isso aí que vocês comentaram de... Não é nem ver a prescrição, é jogar limpo com o paciente, né? O que você toma? Não é porque ele traz as prescrições, é isso aqui. Chá da prescrição, né? O que toma? Toma o que está prescrito, como prescrito? Primeira pergunta, né? Sim. É 2 comprimidos ao dia do medicamento da pressão, mas toma os 2, toma um só. Eu falo muito para os meus residentes, né? Às vezes a gente vai querer ajustar e erra, né? Então, antes da gente entender ou a gente orientar alguma coisa para o meu paciente, eu preciso entender o que ele está tomando e há quanto tempo. Exemplo, ele toma lá o Puran dele na dose correta, mas ele toma com alimento. Só que ele sempre tomou com alimento. Se você falar para ele tomar sem alimento, ou seja, o médico ele já ajustou a dose tomando com alimento. Quando você tira o alimento, você aumenta muito a absorção do Puran. Só que você vai desregular esse paciente. Então, a primeira coisa é entender se ele toma do jeito que o médico... o quanto tempo ele está tomando esse Puran e se os exames, né, ele está ajustado para essa dose. Né? Às vezes está tomando... Aí é a caso de a gente conversar com o endócrino, falar, tá tomando errado, tá com uma dose alta, mas é porque tá tomando errado. Vão ajustar, mas precisa de você. Para você ajustar junto com a gente aqui. Se eu só tirar o alimento dele e tomar em jejum, eu vou ter uma hiperabsorção e esse paciente vai ter um efeito rebote, enfim, hipertireoidismo. E aí, eu entender, então, se ele toma os medicamentos e como toma. Ok? Primeiro passo. Além de medicamento, suplementação. Hoje em dia, toma isso aqui, toma aquele outro, e toma de A a Z. Ainda mais na oncologia. Eu já peguei alguns casos de fitoterápico. Antioxidantes, né? Toma 3, 4 fitoterápicos e no final carvão vegetal ou mineral, para tirar a toxicidade, né, do próprio fito que está tomando. Então, que loucura, gente. E o quanto o próprio carvão mineral e vegetal não absorve também dos medicamentos. A gente não tem essa informação. Então, é difícil até a gente saber se pode ou não pode, mas na dúvida a gente desaconselha, né? Tem coisas que a gente não tem como aconselhar. Falar, vai tomar esse monte de fitoterápico aqui porque me indicaram. Mas quem indicou? A vizinha, a conhecida. Às vezes não tem... A gente só consegue trabalhar, principalmente na oncologia, com comprovação científica, né? Minimamente tem alguns instrumentos que vão auxiliar a gente. Então, tem o próprio câncer, ele tem lá uma relação de fitoterápicos que são tóxicos, que não são tóxicos, a gente consegue minimamente ouvir. Tem muito trabalho de oncologista que faz esse tipo de estudo, né? Porque eles sabem que isso acontece, então eles fazem, aproveitando que acontece, vamos estudar para ver se tem realmente um efeito. Então, às vezes a gente tem a resposta fácil e às vezes a gente não tem. Quando não tem, é melhor desaconselhar do que a gente tiver uma toxicidade que a gente não vai conseguir prever. Então, assim, fica assim. Em relação à suplementação, que às vezes parece tranquila, né? Um próprio zinco, um ácido fólico, tem estudos que indicam, né? O ácido fólico suplementado, ele tem ação no organismo como se fosse um ácido folínico. Se você está tomando, por exemplo, uma capestrabina, eu vou ter potencialização da capestrabina, que é o fluoracil, né? Via oral. Fluoracil não potencializa com o ácido folínico? Então, eu vou ter isso, né? Uma potencialização. E aí uma toxicidade que eu não estou esperando. Só ele está tomando um ácido fólico que seria para melhorar o paciente. Então tem coisas que a gente precisa sempre olhar. Suplementação, ela é necessária realmente ou não é? Identificar se o paciente toma. Porque essas coisas, ele fala, isso aqui não é como isso aqui eu tomo porque tem que ficar bem. Não precisa do médico, eu posso comprar médico, sozinho, né? Não precisa de ninguém, né? Toma por conta porque é suplemento, não é medicamento. Então, não faz parte do tratamento. Então, tem que saber isso. Em relação especificamente a interações medicamentosas em si. Então, mapeei tudo. Mapeei medicamento, mapeei fitoterápico, mapeei suplemento. Tem interação? O máximo que der, enxuga a prescrição. Então, tudo que for desnecessário, eu desaconselho a utilização. Não eu, farmacêutico, mas a equipe, obviamente. Não vou tomar decisão por conta.
Mas a gente conversa com a equipe e fala, ó, tá tomando isso, isso e isso, eu não acho necessário, ou duplicação, às vezes toma um paracetamol com uma dipirona, ou um anti-inflamatório não esteroidal com um corticoide, e às vezes não tem utilização, né? Não tem necessidade. Então, de ver o que é necessário e o que não for necessário, o ideal é que tire da prescrição. Aí, a gente faz um movimento também em relação à prescrição que parece bom para a interação medicamentosa, que é o que? Você parar todos os medicamentos. Isso não é bom em hipótese nenhuma. Isso só funciona eu separar horários. Não tô dizendo que é de, tipo, se for 4 em 4 horas de bater, Sim. ok, né? A gente tenta separar, mas o ideal é que a gente agrupe os medicamentos para tomar. Só separo quando a interação é farmacocinética. Então, quando for falando de pH, por exemplo, que vai interferir na absorção do via oral, aí eu preciso separar, né? Tem medicamentos que eu preciso separar 10 horas, por exemplo, do antiácido. Agora, a maioria deles, a interação é farmacodinâmica, ou seja, ela vai estar no organismo. A minha vida é de 90 horas. Você separar por 5, 6 horas, não tem impacto nenhum na interação. Mas e o paciente que está tomando a cada 3 horas tem que tomar um medicamento diferente? Aí vai impactar a adesão. Tá? Então, eu preciso pensar nisso também. Isso não é fácil para ninguém, né? Eu não tento fazer isso comigo, né? Se tudo eu tomando... Então, fiquei doente, preciso tomar um antibiótico, anti-inflamatório, eu vou tomar junto. Senão eu vou esquecer. Então, o que dá para tomar junto, eu tomo junto. O que precisa ser de horário, eu tomo em horário e pronto, né? Assim, a gente tem que facilitar o máximo possível a posologia do paciente, né? Separa o que tem que separar. O que não tem que separar, não separa. Inclusive internado. Ficar incomodando o paciente a cada 2 horas para tomar picada, acordando ele na madrugada, né? A gente vê, às vezes, o omeprazol intravenoso dando em jejum. Por quê? Só toma lá. Só tem ele de manhã em jejum. Mas por que tá tomando em jejum omeprazol intravenoso? O via oral faz sentido. O intravenoso não faz. Né? Então, às vezes é besteirinha que é protocolo do hospital. E a gente está incomodando o paciente que foi dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque estava ansioso, que ia fazer a químio, quase não dormiu nada. E aí tô acordando de 6 da manhã, que ele poderia ficar até as 8, que era o próximo medicamento. Então, isso tudo. Agora, a dica com interação medicamentosa em si. Voltamos para a interação. Como que eu faço? Tá? Eu poderia citar algumas aqui, né? As principais, quando a gente fala em interação medicamentosa, eu olho para o que os medicamentos fazem com o meu quimioterápico. Então, eu olho a interação. E aí vai me interessar mais se eles são indutores ou inibidores de CYP, né? Que isso pode ter um acúmulo e eu tenho uma toxicidade exacerbada, ou uma excreção mais acelerada e eu vou ter um subtratamento, né? E que eu também não quero. Então, eu preciso me atentar principalmente a isso. Mas eu tenho outras interações pontuais que são complicantes, né? Então, eu olho lá se eu tenho um anti-inflamatório não esteroidal junto com um medicamento oncológico nefrotóxico, que eu vou piorar a função renal, já estou esperando já que vai ter acúmulo, porque eu vou diminuir a depuração renal. Eu tenho interações clássicas, MTX com o omeprazol, né, que eu diminua também a excreção renal. Então, tem coisas que eu já são mapeadas. Agora, o que eu dou de dica para o pessoal? Assim, não se atente, porque eu posso falar 10 aqui, todo mundo vai esquecer amanhã. Então, como que a gente faz a melhor análise de interação medicamentosa? Primeiro, eu coloco todos os medicamentos que o paciente realmente toma. Ponto 1. Ponto 2. Eu coloco todos os medicamentos nessa interação, na análise. Isso quase ninguém faz. Que ele toma ou tomará caso sinta alguma coisa. Então, se tiver náusea, vai tomar o quê? O médico prescreveu um acetoneplazil. Põe os 2. Porque é isso depois, quando ele tomar, que pode me dar interação. Então, põe os 2. Tá? Se ele tiver uma dor, qualquer dor de cabeça, se não tiver prescrito analgésico, o que você toma? Pergunta ao paciente. Eu tomo ibuprofeno. Põe lá. Ibuprofeno interage com o pemetrexed, por exemplo, que não tem nenhum mecanismo, mas você tem que separar 5 dias da prescrição do pemetrexed. Entendeu? Isso ele não fala para ninguém. Mas não tomo. Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu adivinho o que eu tenho em casa. Entendeu? Então, eu preciso entender isso. Se tiver uma dor de cabeça, um analgésico, quais medicamentos você costuma tomar caso sinta alguma coisa? Toma isso, isso e aquilo. Põe na interação.
E aí outra coisa, põe um antiácido. Principalmente se estiver usando um medicamento via oral, o nosso oncológico for via oral. Põe um antiácido lá, qualquer um, mesmo que não faça uso. Porque aí eu já pego, se estiver tomando imidoribum e próton, vai pegar, vai acusar. Se a interação for pH, né? Já vai acusar com o omeprazol. Então eu ponho qualquer um, se tiver interação lá e eu olho a interação com o pH, se eu tomar um omeprazol, vai acusar. Se eu tiver uma famotidina, um inibidor de anti-H2, vai acusar. Se eu tiver um dor de estômago e tomar qualquer antiácido, vai acusar. E isso, se for uma interação com o pH, isso vai impactar. Eu falei de separar 10 horas, entendeu? Então eu preciso saber se tem a interação para orientar o paciente, ó. Esse medicamento não posso com antiácido, tá? Então, se tiver com muita dor de estômago, você precisa conversar pra gente ver o que a gente vai fazer. Ou então, vocês já separam e já deixa pré-estipulado que ele vai tomar o medicamento na hora X e o antiácido na hora Y. E na prática, tem alguma ferramenta, algum aplicativo, algum site que você costuma indicar aí para os seus alunos? Que seja uma busca aí um pouco, nem tão precisa, mas que seja mais rápida. Isso, então, geralmente eu uso comparação, tá? Porque a gente sabe, o ideal seria, eu gosto mais, por exemplo, o UpToDate. Mas o UpToDate é pago, então muita gente não tem acesso. O Micromedex, também muito bom, mas também é pago. Então, geralmente, eu, como não tenho os melhores, ou muitas vezes não tenho acesso, às vezes por instituição tem, mas você vai consultar na tua casa, não tem. Então, geralmente eu comparo 2 sites. Eu uso o Medscape e eu uso o Drugs. E aí eu comparo interações. E aí outra dica importante. Não olhe só a interação grave. A interação tem que ser significativa. O que é isso? Se faz sentido pro meu paciente. Eu vou dar um exemplo. Então, se eu colocar 2 medicamentos lá e aparece para mim prolongamento do intervalo QT, mas apareceu como menor, não tem tanto risco. Tá, mas a interação, ela sempre avalia par. Só que esse paciente, se você for ver, apareceu 4 parzinhos que todos eles aumentam o prolongamento da hora QT. Então não vai dar grave. Ah, não vamos preocupar com a interação? Sim, vamos preocupar. Tem 4 medicamentos prolongando a hora QT. Eu tenho a relação de 2 em 2, mas e os 4? Né? Ponto 1. Ao ponto 2, esse paciente que está com as 4 interações mínimas com o prolongamento da hora QTC, está com uma diarreia e caiu o eletrólito. Aí aumenta o risco de ter uma arritmia. Então, ele começa a me preocupar muito mais com esse paciente. Então, não é interação grave só. A gente sabe que às vezes não dá perna, né? A gente faz o que dá para fazer, a gente olha só a interação grave. Mas o ideal é que eu olhe interação significativa. E para olhar a interação significativa, eu preciso conhecer o paciente. Entendi. Bom, muitas coisas, né? Um quebra-cabeça, né? Por isso a importância de cada um poder auxiliar, né? Como é importante a gente estar junto como equipe multidisciplinar. Bom, muito obrigada, Rafael. Obrigada pelas valiosas contribuições. Ficou muito claro para a gente a importância e a necessidade dessa interação entre farmácia e oncologia. Ela é essencial para garantir um tratamento não só eficaz, mas com segurança para os nossos pacientes. A gente quer saber onde a gente pode te encontrar. Vocês têm algum agradecimento final? Não, queria agradecer vocês pelo convite, né? E mais uma vez, eu tenho o Instagram, Rafael Savioli, se colocar, consegue me achar ali, ou então, quiser enviar um e-mail, é luis.savioli@idor.org, né? Mais uma vez, obrigada pela sua participação, foi muito importante pra gente. Nesse episódio do Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos sobre farmaco-oncologia em oncogeriatria, falamos sobre manejo de toxicidade, interações medicamentosas e adesão medicamentosa. Não deixem de nos acompanhar nas principais mídias. Muito obrigada.